Entre as colinas de Pueblo Edén, um lugar de sabores e tradição, revela a alma do vinho uruguaio. A vinha Edén está situada a 38 quilômetros de Punta del Este. Está estrategicamente posicionada num dos melhores terroirs do Uruguai. Com encostas, solo rochoso, disponibilidade de água, variações diárias de temperatura e a influência do Atlântico. Com uma filosofia sustentável e vinhos de excelência, a vinha Edén produz rótulos que conquistam o mundo, unindo o melhor do terroir uruguaio com técnicas inovadoras de vinificação. Rosane, uma brasileira carioca aqui no Uruguai, como é que você chegou aqui? Na verdade, a gente já morava aqui na propriedade e eu sempre brinco que um dia o meu marido acordou um pouco aburrido e disse, a gente tem que fazer alguma coisa produtiva nessa terra toda que a gente tem. E aí a gente chamou um engenheiro agrônomo, ele estudou o nosso terroir e descobriu que o nosso terroir é igual ao terroir de Champagne na França. Uau! Então vamos fazer espumante. A gente trouxe 5 cepas da França, Tannat, Merlot, Marcelin, Chardonnay e Pinot Noir. Plantamos em 2009 e em 2013 a gente teve a primeira colheita. E Rosane, a visita aqui na vinha Edén começa aqui. Por quê? Porque a gente colhe nos vinhedos lá embaixo, traz e imediatamente a gente começa o processo de vinificação. É muito rápido, não dá tempo da uva estragar, porque a gente sabe que um bom vinho depende de uma boa fruta. E a fruta, depois que você colhe ela só vai piorando. Então, essa proximidade do vinhedo aqui é o que faz também a gente conseguir vinhos de altíssima qualidade. Então, o tour começa por aqui, nesses tanques de concreto que a gente trouxe da Itália e os tanques de inox, onde a gente faz as uvas brancas. Me fala um pouco mais dessa uva Marcelin, que todos os lugares que eu visitei aqui tem essa uva. É uma uva que não é muito conhecida, mas aqui no Uruguai ela está dando maravilhosamente bem. E, na verdade, Marcelin é um híbrido entre Cabernet Sauvignon e Grenache. Então, ela dá uma uva muito encorpada, um vinho muito encorpado, mas eu costumo brincar que desce redondo. Tem que provar para ver se isso é verdade. Com certeza. Se é possível. Vai provar. E aqui atrás tem parece até uma obra de arte. O que é? O que são essas garrafas aqui? Essas estruturas de madeira se chamam pulpitre e a segunda fermentação de um champanhe é feito na garrafa. Durante 15 a 20 dias, os enólogos vão girando a garrafa e verticalizando ela. Então gira 1/4 de volta e vai verticalizando. O que acontece é isso aqui. Tá bem pouquinho, mas não sei se vocês conseguem ver a levadura aqui. Sim. Então, quando junta tudo, quando limpa, porque ela fica translúcida, quando limpa, a gente leva para uma outra máquina, onde a gente congela o bico da garrafa. E essa parte congelada da garrafa, ela sai fora e aí é quando a gente coloca a rolha e aquele aramezinho que todo champanhe tem. Caminhando, conhecendo um pouco mais da vinha Edén, todo o processo, a gente chegou nessa sala que é lindíssima. Rosane vai contar para mim um pouco da história dessa pedra aqui. Para mim é até super emocionante, gente, porque quando a gente começou a escavar para poder fazer a obra, de repente a gente se deparou com essa pedra, que tem milhares de anos. E a coisa mais maravilhosa do mundo é que era só uma pedra, sem nada. E de repente eu cheguei aqui um dia e tinha uma plantinha desse tamaninho. E depois uma plantinha um pouco maior. E hoje a gente tem uma quantidade de plantas sem luz, sem pássaro, sem abelha. A natureza é algo muito espetacular. E a gente tem uma cachoeirinha que o tempo inteiro dá água pra gente. Quando chove é uma cachoeira que você escuta o barulho da água caindo. E isso proporcionou pra gente um ambiente com a temperatura e o percentual de umidade perfeito pra gente poder guardar as garrafas. Você contou que chamou um agrônomo para estudar o solo.
O que faz esse solo tão especial e tão diferente aqui nessa região do Uruguai? A grande diferença do solo daqui da região de Maldonado para a região de Canelones, que é onde é a primeira região vitivinícola do Uruguai, é que o solo aqui é muito mais pobre em matéria orgânica e a gente tem quartzo branco e rosa e granito. O que acontece quando o terroir é mais pobre em matéria orgânica? As raízes das plantas têm que ir muito mais fundo para pegar o que elas querem. Então, dificulta e isso ajuda a melhorar a qualidade da fruta. Além disso, a gente tem o vento que sopra do Atlântico, que se chama virazon. Então, que também ajuda na qualidade das uvas. Uma delícia esse vinho, mas diferente do Chardonnay da América do Sul, bem mais leve. É verdade, o nosso Chardonnay inclusive faz muito sucesso e muitos connoisseurs comparam ele com Chablis. A gente não põe madeira e como o nosso solo é muito mineral, o nosso Chardonnay é muito mineral e traduz totalmente o que é o nosso terroir. E me conta, como que é a experiência do enoturismo aqui, como que funciona? Então a gente tem visitação aberta ao público em geral, né? Visitação no vinhedo, visitação em toda a nossa área de produção, restaurante com almoço ou apenas uma degustação. Inclusive a gente ganhou no ano passado, que deixou a gente muito feliz, o prêmio de melhor visita enoturística sustentável e responsável pela Organização Mundial de Enoturismo. Esse é o famoso taná que desce, é? Exatamente. Esse é o taná semento, que é todo fermentado e envelhecido nos tanques de concreto que vocês viram. O que acontece para o taná não ter aquela coisa que todo mundo fala, o taná é muito adstringente, o taná dói aqui quando a gente toma. Na verdade, o grande segredo do taná é que você fermente só uvas maduras. Desce bem redondo. A senhorita não mente, é verdade. Deve ser muito bom. Parece um veludo, né? Esse é o vinho com o rótulo do cachorro. Sim. Eu quero saber essa história. Marcelin é a minha uva preferida. Então a gente nomeou uma cachorra que a gente tinha, uma dog de Bordeaux, com o nome Marcelin. Assim surgiu o primeiro Marcelin, que era o Marcelin Semento. O Marcelin Semento é com a Marcelin filhote. E o Marcelin Gran Reserva, ela já não estava muito bem de saúde e a gente colocou uma foto dela adulta. E o Cerro Negro é o vinho ícone de vocês. Por quê? A propriedade tem um monte que se chama Cerro Negro. Então, por isso, o nosso ícone, o nosso blend, se chama Cerro Negro. É um vinho que a gente muda o percentual das uvas todos os anos de acordo com a colheita, mas sempre as mesmas 3 uvas: Taná, Merlot e Marcelin. É impressionante como um país tão pequeno como o Uruguai, tão próximo da gente, Brasil, pode revelar tantas surpresas. Foram dias aqui onde a gente teve contato com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Seja cuidar de uma horta, ter um terroir por seus vinhos. Todo mundo que eu conversei, sempre feliz e disposto. Isso tudo sem falar da ótima comida e excelentes vinhos que me surpreenderam muito. Se eu quero voltar, logo!